era tarde da noite quando voltei para casa. A biblioteca do campus ficava aberta até mais tarde durante a semana de provas. Eu tinha perdido a noção do tempo entre anotações e goles de café frio. Meu prédio era um daqueles antigos, com corredores estreitos e luzes amareladas que piscavam de vez em quando. Durante o dia, a movimentação dos vizinhos mascarava a sensação claustrofóbica do lugar. Mas à noite, à noite, tudo parecia mais vazio. O elevador demorou mais que o normal para subir até meu andar. O painel digital piscava levemente e o ar lá dentro estava abafado. Quando finalmente cheguei ao meu andar, senti um alívio momentâneo ao ver o corredor vazio. Até que meus olhos captaram algo no final do corredor. Uma figura estava parada ali, imóvel. Era um homem magro e alto, vestindo algo escuro. Ele estava de costas para mim, parado como se estivesse esperando por algo ou alguém. A sensação imediata foi de desconforto, mas tentei racionalizar. Talvez fosse apenas um vizinho mexendo no celular ou esperando alguém sair do apartamento. Mantendo a cabeça baixa, segui pelo corredor em direção à minha porta, tentando ignorá-lo. A cada passo, o silêncio do lugar parecia se tornar mais denso, e eu podia ouvir apenas o som abafado dos meus próprios passos no carpete. Quando parei diante da minha porta e peguei as chaves no bolso, um arrepio percorreu minha espinha. A figura agora estava de frente para mim. Eu não vi ele se virar. Não houve som de movimento, nenhum ruído de passos. Mas ali estava ele, agora me encarando, imóvel. O corredor era estreito, mas a distância entre nós parecia muito maior naquele momento. Minha mão tremia levemente ao enfiar a chave na fechadura, tentando não parecer assustado. Seus olhos estavam arregalados, fixos em mim, e um sorriso largo cortava seu rosto. Não era um sorriso comum. Era exagerado, como se sua boca estivesse presa naquela expressão, congelada em algo que deveria parecer amigável, mas que era tudo, menos isso. Consegui destrancar a porta e entrei apressado, fechando-a com força atrás de mim. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Encostei a testa na porta por um instante, tentando me recompor. Talvez fosse só alguém esquisito. Talvez fosse um morador que eu nunca tinha notado antes. Mas, no fundo, uma sensação inquietante crescia dentro de mim. Algo me dizia que aquele encontro não tinha sido aleatório. E eu logo descobriria o porquê. Naquela noite, dormir foi quase impossível. Mesmo depois de trancar a porta 2 vezes e conferir todas as janelas, a sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. A imagem daquele sorriso congelado, os olhos arregalados e a maneira como ele simplesmente apareceu na minha frente sem que eu ouvisse um único passo. Tudo parecia errado. Deitado na cama, tentei ignorar os pensamentos paranoicos e me convencer de que era apenas um sujeito estranho, talvez bêbado ou drogado. Mas então, um som me fez abrir os olhos no meio da madrugada. Tepe, tepe, tepe. O som era fraco, ritmado. Vinha do lado de fora da porta do meu apartamento. Meu coração disparou. Prendi a respiração e fiquei imóvel na cama, tentando me convencer de que era só um vizinho chegando tarde da noite, mexendo na fechadura. Mas o som continuou. Tepe, tepe, tepe. Levantei devagar, com os pelos dos braços arrepiados. Meu apartamento estava em silêncio absoluto, e cada pequeno ruído parecia amplificado. Caminhei até a porta, mantendo os passos leves, tentando não fazer barulho. Segurei a respiração e olhei pelo olho mágico. Meu estômago revirou. Ele estava lá, parado diante da minha porta, inclinado ligeiramente para frente, como se estivesse me ouvindo do outro lado. O sorriso continuava em seu rosto,
os olhos vidrados fixos na madeira da porta, como se pudesse me enxergar através dela. Fiquei ali, congelado, sem saber o que fazer. Ele não se mexia, não batia na porta com força, não dizia nada. Apenas permanecia ali, imóvel. Pensei em chamar a polícia, mas e se fosse apenas um maluco qualquer? Se ele não tivesse feito nada, provavelmente nem viriam até aqui. Minhas mãos suavam enquanto eu tentava decidir o que fazer. Então, como se soubesse que eu estava ali, ele fez algo que me gelou até os ossos. Ele se inclinou lentamente, abaixando-se até a altura do olho mágico. Agora, tudo o que eu vi era o sorriso. Uma risada baixa e distorcida escapou por baixo da porta, e antes que eu pudesse reagir, o som dos passos começou novamente. Tepe, tepe, tepe. Mas dessa vez, eles se afastavam. Esperei um bom tempo antes de ter coragem de olhar de novo. O corredor estava vazio. Meus joelhos estavam fracos quando me afastei da porta. Ele tinha ido embora. Ou pelo menos, era isso que eu queria acreditar. Depois daquela noite, dormir se tornou um desafio. Qualquer ruído mínimo me fazia despertar sobressaltado, o suor frio escorrendo pela nuca. Passei o dia seguinte tentando esquecer o ocorrido, me convencendo de que ele não voltaria. Talvez fosse só um maluco aleatório, alguém que escolheu me assustar e depois seguiu seu caminho. Mas uma parte de mim sabia que não era tão simples assim. Quando a noite caiu, a tensão voltou com força. Tranquei a porta 3 vezes, fechei todas as janelas e deixei uma faca ao lado da cama. Mas, mesmo assim, eu não conseguia me sentir seguro. Por volta das 2 da manhã, algo me fez acordar. Dessa vez, não foi um som. Foi uma sensação. Um instinto primitivo me alertou de que eu não estava sozinho. Meu quarto estava escuro, mas a luz fraca do poste na rua entrava pela janela, projetando sombras na parede. Olhei para a porta do quarto. Estava fechada. Isso deveria me trazer alívio, mas não trouxe. Porque foi nesse momento que notei a sombra. Ela estava projetada na parte inferior da porta. Um par de pés. Alguém estava parado do outro lado. Minha garganta secou, e meu corpo ficou paralisado. O silêncio era absoluto. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Então, os pés começaram a se mover. Não de forma normal, mas com um leve balanço, como se quem estivesse ali estivesse dançando. Meu estômago se revirou. Eu conhecia aquele movimento. Era ele. A sombra se inclinou levemente para frente, como se estivesse me ouvindo através da porta. Meus músculos estavam rígidos, e minha mente gritava para que eu fizesse algo, qualquer coisa. Mas eu não conseguia me mexer. E então, veio o som. Tepe, tepe, tepe. A risada baixa e abafada atravessou a madeira da porta, enviando um arrepio pela minha espinha. O que quer que fosse aquela coisa, ela sabia que eu estava acordado. A sombra deu um passo para trás. Então, sem aviso, algo aconteceu que me fez pular da cama. A maçaneta girou. Não de forma brusca, não com violência, mas devagar, com calma, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. Foi o suficiente para me fazer reagir. Peguei a faca e corri até a porta, empurrando-a com força. Um barulho seco ecoou pelo apartamento quando bati contra a madeira, tentando impedir que a maçaneta girasse completamente. Silêncio! Presa entre minha respiração ofegante, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Tepe, tepe, tepe. Os passos começaram novamente, mas não se afastavam. Eles desciam a escada. Com um aperto no peito, me afastei da porta e corri para a janela da sala. Olhei para baixo, para a rua escura, e lá estava ele,
no meio da calçada, parado debaixo do poste de luz. O rosto inclinado para cima, os olhos arregalados, fixos na minha janela. E aquele sorriso. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Eu não conseguia pensar, não conseguia me mover. Tudo o que eu podia fazer era olhar para ele. Então, com a mesma calma perturbadora de sempre, ele ergueu um dos braços e acenou para mim. Como se dissesse, eu volto. Depois daquela noite, minha vida virou um inferno. Tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas o medo me consumia a cada segundo. Passei a evitar sair à noite, troquei as trancas da porta e até pensei em me mudar. Mas, no fundo, eu sabia que nada disso adiantaria. Ele já tinha me escolhido. As noites se tornaram insuportáveis. Mesmo quando conseguia dormir, acordava sobressaltado com a sensação de estar sendo observado. Comecei a manter as cortinas fechadas, mas isso só piorava a paranoia. Eu sabia que, do lado de fora, ele ainda estava lá, esperando. Na terceira noite, não aguentei mais. Peguei um taco de beisebol e decidi que, se ele aparecesse de novo, eu o enfrentaria. Eu só não sabia que ele estava esperando exatamente por isso. Tepe, tepe, tepe. O som veio do corredor. Meu sangue gelou. Respirei fundo, ajustando o taco nas mãos suadas, e caminhei até a porta. O silêncio era quase ensurdecedor. Coloquei o ouvido contra a madeira. Nada. Segurei a maçaneta com força e, num movimento brusco, abri a porta de uma vez. O corredor estava vazio. O alívio durou apenas um segundo. Quando olhei para o final do corredor, meu estômago se revirou. Ele estava ali, mas dessa vez, ele não estava parado. Ele rastejava pelo chão. Os movimentos eram bizarros, os braços se dobravam de forma errada, e as pernas se contorciam enquanto ele se arrastava na minha direção. Mas o pior era o rosto. O sorriso estava mais largo, muito mais largo do que deveria ser humanamente possível. Não aguentei. Joguei a porta com força e corri para o quarto. O coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Então, o som começou. Tepe, tepe, tepe. Os passos lentos, bem do lado de fora. Fechei os olhos com força, torcendo para aquilo acabar, torcendo para que fosse apenas um pesadelo. O silêncio se prolongou. Depois de alguns minutos, criei coragem e me aproximei da porta, tentando ouvir. Nada. Talvez ele tivesse ido embora. Respirei fundo e toquei na maçaneta. Meu corpo inteiro tremia. Abri a porta lentamente. O corredor estava vazio. Soltei o ar que nem sabia que estava segurando e me virei para voltar ao quarto. E foi nesse momento que ouvi a risada. Baixa, sufocada, bem atrás de mim. Eu nunca me virei tão rápido na minha vida. Mas não havia nada lá. Só que eu sentia aquele sorriso. Na escuridão, esperando. Depois daquela noite, eu não consegui mais dormir. Cada som na casa me fazia pular. Cada sombra parecia se mover quando eu não estava olhando. Eu estava acabado. Tentei me convencer de que tudo tinha sido fruto da minha mente, que o cansaço e o medo estavam me deixando paranoico. Mas algo dentro de mim sabia que não era apenas isso. Porque eu ainda sentia aquele sorriso, oculto na escuridão, me observando. Nos dias seguintes, comecei a perceber algo estranho. Toda vez que eu passava por um espelho, uma vitrine ou até mesmo a tela desligada do meu celular, meu reflexo parecia diferente. O suficiente para me causar um desconforto profundo. Havia algo errado com meu rosto, com meus olhos, com a minha boca. Era quase imperceptível, mas eu sabia que estava ali. O sorriso,
O mesmo sorriso que eu vi naquela rua naquela noite. Tepe, tepe, tepe. O som ecoou pelo apartamento. Eu congelei. Dessa vez, não era no corredor. Não era na porta de entrada. O som vinha do espelho do meu banheiro. Eu sabia que não deveria olhar. Cada fibra do meu corpo gritava para que eu saísse dali, para que eu corresse e nunca mais olhasse para aquilo. Mas eu olhei. Eu precisava ter certeza. Com passos hesitantes, me aproximei da porta do banheiro. A luz estava apagada, mas a claridade fraca do corredor iluminava o espelho o suficiente para que eu visse meu próprio reflexo. Ou melhor, algo que se parecia comigo. Mas não era. Os olhos estavam grandes demais. A cabeça, levemente inclinada para trás. E o sorriso, largo, impossível. Meus lábios estavam se esticando muito além do que a pele deveria permitir. Eu queria gritar. Queria correr. Mas meu corpo estava paralisado. Então, o reflexo se moveu. Eu não. Ele. A boca se abriu ainda mais, revelando uma escuridão profunda onde deveria haver dentes. Os olhos me encaravam, vazios, mas cheios de algo indescritível. E então, ele sussurrou, baixo, do outro lado do vidro. Agora, é a sua vez. O reflexo piscou. E eu senti a pele do meu rosto se esticar, o sorriso crescendo. E eu entendi. Eu nunca mais estaria sozinho. Porque agora, eu também sorria. E ele nunca iria embora.